Bom dia, meninos! Estou aqui com a atividade de recuperação de vocês, tá? Oportunidade de vocês recuperar a nota e também o conteúdo. Meninos, aqui eu tenho 5 questões, eu escolhi com muito cuidado e coloquei questões de conteúdo, né, que eu acho super importante que vocês revejam nessa recuperação, tá? São conteúdos de análise de gráfico, função e também eu coloquei uma questãozinha de porcentagem, tá bem? Então eu vou explicar para vocês um pouquinho de função de segundo grau, tá? E vou falar um pouquinho aqui da lista, vou explicar aqui a lista para vocês também, tá? Por exemplo, olha a questão 1, olha só. O percentual da população brasileira conectada à internet aumentou dos anos de 2007 a 2011, conforme os dados, né? E tá dizendo, e aí eu tenho um gráfico, meninos, bem arrumadinho aqui, dizendo o seguinte, ó, brasileiros conectados à internet. Aqui eu tenho a produção, essa produção ela tá em porcentagem, tá? E aqui eu tenho o ano, que foi de 2007 a 2011. Aí o exercício diz assim, olha que fácil. Suponha que foi mantida para os anos seguintes a mesma taxa de crescimento registrada no período de 2007 a 2011. Qual é a estimativa para o percentual em 2013? Meninos, então aqui vocês vão fazer uma continha simples de porcentagem, tá? Que já vai dar tudo certo, você vai conseguir encontrar aqui a sua estimativa. Tá bom? Já a questão 2, o gráfico mostra as alturas alcançadas, né, por um projeto de foguete. Olha aqui, ó, as alturas alcançadas por um projeto. Dizendo aqui, né, que para uma feira de ciências, 2 projetos de foguetes, o A e o B, foram construídos para serem lançados, tá? Esse planejamento é que eles sejam lançados juntos, como objetivo do projeto B interceptar A quando ele alcançar sua altura máxima, certo? Para que isso aconteça, um dos projetos descreverá uma trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea, ou seja, aqui eu tenho uma equação de primeiro grau e aqui eu tenho uma equaçãozinha de segundo grau, né? Bem simplesinha aí para vocês. Com base nessa simulação, observou-se que a trajetória do projeto B deveria ser alterada para alcançar. Olha a pergunta. Para alcançar o objetivo, qual é o coeficiente angular da reta que representa o projeto B? Olha, o objetivo é que o projeto B, olha o projeto B aqui, ó. Esse aqui, tá vendo? Projeto B intercepta o A quando esse alcançar a sua altura máxima. Então, ele quer aquele projeto A bem aqui, ó, que ele intercepta o A bem aqui, certo? Vamos ver aqui sobre a Meninos, definição. então eu vou revisar rapidão com vocês só um pouquinho de Então ela chama função de segundo grau, polinomial beleza? de segundo grau e também é chamada de função quadrática. Qualquer função f de R em R, ou seja, f é de função, esse R em R, meninos, é reais em reais, número reais em reais, estou levando números reais em números reais, dada por uma lei dessa forma, ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Com A, B e C números reais, onde A tem que ser diferente de zero, beleza? Porque se esse A for igual a zero, o que que acontece? Ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Suponha que aqui é zero, zerou, só sobrou bx mais c. Isso não é uma equação de segundo grau, isso é uma equação de primeiro grau, certo? Então, as nomenclaturas de domínio, eu tenho domínio da função, que é igual aos números reais, e o contradomínio é CD, contradomínio, certo? Da função, que são também os números reais. E o conjunto imagem, que é o conjunto formado por todas as ordenadas y, tá? Então, os valores de x é o meu domínio e os valores de y é a minha imagem, que representa a abscissa, que é representada pela imagem das abscissas. Vamos entender mais isso.
Então, olha só, vamos tirar os coeficientes a, b e c da função. Então, eu tenho 2x ao quadrado menos 3x mais 5. E aqui, este 2 é o meu valorzinho de a, porque a é o meu coeficiente que acompanha o x ao quadrado. O b é aquele número que acompanha o x. E o c é aquele termo independente. É aquele termo que está sozinho. Na verdade, ele está acompanhando x elevado a zero, né? Que é igual a 1. Note, meninos, que quando vocês vão tirar esses coeficientes, vocês precisam prestar atenção no sinal. Por exemplo, aqui eu tenho menos x ao quadrado. Então, quem está acompanhando o meu x ao quadrado é o menos 1, porque eu tenho menos 1 multiplicando ele. Porque a minha função, a forma generalizada da minha função é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, note que ela é toda positiva. Então, se caso estiver algo negativo aqui, ele vai aqui para o coeficiente, esse sinal, tá? E assim também acontece nesses outros dois exemplos. Vejam aqui. Aqui eu tenho 4x mais 8x ao quadrado. Quem é o meu a? É quem está acompanhando o x ao quadrado. Então, é o 8. Note que aqui eu tenho uma função de segundo grau de forma incompleta, porque eu só tenho o valorzinho de a e o valorzinho de b. Só tenho quem está acompanhando o a, que é 6, e o b, que é 3. O zero da função, né, que também chamamos de raízes da equação, são aqueles valores de x que vão anular a função, ou seja, que satisfaz a minha função. Eu estou dizendo, meninos, que ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Eu encontrar a raiz da minha função, eu encontrar o valorzinho de x aqui, ó, os valores de x aqui, que satisfaça essa função. Ou seja, que quando eu substituir eles aqui, dê mesmo o zero, tá? E nós utilizamos a fórmula de Bhaskara para encontrar esta raiz. Como que eu vou fazer aqui? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Depois que eu encontro este delta, eu vou jogar ele na fórmula aqui de Bhaskara, certo? E vou encontrar o valor de x, os dois valores de x. Vocês já fizeram isso. Então, aqui eu encontro x' e x' utilizando essa fórmula, tá? b ao quadrado menos 4ac é um valorzinho de delta. Você pode encontrar o delta primeiro e depois jogar aqui. Aí fica assim, ó, x é igual a menos b mais raiz de delta dividido por 2a, tá? Então, você faz desse jeito, colocando delta aqui, ou então você já faz direto, colocando aqui no lugar da minha raiz, no lugar do delta, desculpa, b ao quadrado menos 4ac. Agora vamos analisar os meus valores de delta. Quando delta é maior que zero, quando delta é menor que zero e quando delta é igual a zero, tá? Então, olha o que acontece, meninos. Aqui é muito simples. Quando eu estou fazendo, né, a minha função, eu tenho o seguinte. f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E aí eu vou pegar essa função e vou resolver ela. Então, eu vou jogar aqui, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E desse valor, meninos, eu vou encontrar x' e vou encontrar x'. Então, vamos ver o que acontece. O meu x' vai ser menos b mais raiz desse delta dividido por 2 vezes a. E o x' vai ser menos b menos raiz desse delta dividido por 2 vezes a. Olha o que acontece em cada caso. Prestem bem atenção que isso aqui é muito fácil de analisar. Depois que eu encontrar o meu delta, aqui neste caso, vamos supor que eu encontre o valor de delta um número maior que zero. Olha o que acontece. Eu coloco aqui um número maior que zero, certo? Então, eu vou ter um resultado para x' e vou ter um resultado para x'. Ou seja, eu vou ter aqui as minhas duas raízes. Certo? Então, o que acontece? Ó, meu delta é maior que zero, eu tenho aqui as minhas duas raízes, tá? Quando o meu delta for menor que zero, meninos, quando o delta é menor que zero, existe raiz aqui de número negativo, porque se o delta é menor que zero, esse número é negativo, certo? Menor que zero são os números negativos.
E aí vai existir uma raiz de número negativo, raiz quadrada de número negativo não existe. Então, como não vai existir raízes, não vai existir aqueles lugares onde a minha parábola toca no eixo, porque a raiz é exatamente os lugares que ela está tocando aqui no meu eixo x. Então, aqui ó, é x' e aqui é x duas linhas. Se não tem raiz, não tem x' e não tem x duas linhas. Então, ela fica assim, ó, flutuante, ela não encosta no eixo, certo? E aqui, o último exemplo é quando o delta for igual a zero. Meninos, pense comigo se esse delta for zero. Aqui é zero e aqui é zero. Esse valor de x' e o valor de x duas linhas, aqui ó, ficou zero e aqui ficou zero. Todos os dois, meninos, deu isso aqui, ó, não é verdade? Então, os dois deu o mesmo valor, ou seja, tanto x' quanto x duas linhas tem o mesmo valor, tá? X' vai ser igual a x duas linhas. E agora, eu tenho aqui que quando, né, o meu A for positivo, olha, o meu Azinho é positivo, a minha função é crescente. Então, ela é côncava para cima, ela é carinha sorrindo, certo? E quando ela for côncava para baixo, é uma carinha triste, porque ela é decrescente. Então, acontece a mesma coisa, né? Para delta maior que zero, delta menor que zero e delta igual a zero, só muda a orientação da concavidade. Com o meu A maior que zero, minha função é crescente, então ela é côncava para cima. E com o meu A menor que zero, é uma função decrescente, então ela é côncava para baixo, tá? Os meus deltas aqui, eles vão me dar a orientação de onde vai ficar o meu x' e o meu x duas linhas. Se eu tenho um delta maior que zero, eu vou encontrar dois valores diferentes. Se eu tenho um delta menor que zero, essa raiz vai ser negativa e não vai existir esses valores. Então, ele não vai encostar em lugar nenhum aqui. Tá? E quando o meu delta for igual a zero, esses valores serão os mesmos. Beleza? Agora vamos resolver um exemplo aqui, juntos. Para achar as raízes da função, tá? O valor de C é o valor que toca o eixo Y. Então, primeira coisa, vamos encontrar Vamos refazer esse exemplo aqui, ó. Vou fazer aqui com vocês. Primeiro eu vou encontrar as raízes da minha função. Então, eu tenho o f de x é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. E eu quero encontrar as raízes para mim poder desenhar o meu gráfico, tá? Aqui já me deu as raízes, mas eu vou encontrar aqui com vocês. Delta é igual, olha só, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser igual b ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 3, certo? Resolvendo isso aqui, eu terei menos 2 ao quadrado, que é igual a 4, menos com menos aqui vai ficar mais, menos com menos mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, eu tenho 12. 4 mais 12, eu tenho 16. Pronto. Eu encontrei aqui, meninos, o valorzinho de delta. Agora, eu vou jogar naquela fórmula para me poder encontrar x' e x duas linhas. X', então, vai ser menos b mais raiz de delta dividido por 2 vezes o a, certo? Então, o meu x' vai ser com mais e o x duas linhas vai ser aqui com menos, né? Então, vai ficar ó, menos b, o b já é menos 2, então eu coloco o menos 2 dentro do parênteses, porque eu tenho esse menos da fórmula. Mais a raiz de delta, que é a raiz de 16, dividido por 2 vezes o a. 2 vezes o valor de a é 1. Vocês vão fazer menos com menos, que vai dar mais, então vai ficar 2, mais raiz de 16, que é 4, dividido por 2. Então, aqui ficou 2 mais 4, 6. 6 dividido por 2, 3. Encontrei x' que é 3. Para o x duas linhas, eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui é menos. Então, vai ficar ó, 2 menos 4 dividido por 2. 2 menos 4 vai ficar menos 2, e menos 2 dividido por 2 é menos 1. Pronto, encontrei as duas raízes. Agora, eu vou encontrar o x do vértice e o y do vértice. Então, ó, x do vértice é menos b dividido por 2a. E o y do vértice é menos delta dividido por 4a. Todos esses valores vocês já têm, então vocês só vão pegar os valores e vão substituir aqui na fórmula. X do vértice vai ser menos b, então menos 2 dividido por 2 vezes 1. Fica, ó, 2 dividido por 2, menos com menos mais, 2 dividido por 2, tá? 2 vezes 1 é 2, e aqui
ficou 1. X do vértice é 1. E y do vértice vai ser menos delta, o delta foi 16, então menos 16 dividido por 4 vezes 1. 4 vezes 1 é 4 e 16 dividido por 4 é 4, certo? Vai ficar menos 4. Pronto, encontrei x do vértice e y do vértice. Agora eu vou só desenhar o meu gráfico. Usei as fórmulas, bem simples, né? Simples. Isso aqui você já estava fazendo, que é encontrar as raízes. Agora eu tenho aqui as fórmulas para encontrar x do vértice e y do vértice. E agora, meninos, eu já tenho, né, todos os meus valores que eu preciso para poder desenhar o meu gráfico. Então, se eu quiser desenhar o meu gráfico, olha como que vai ficar. Aqui é x e aqui é y, só para vocês entenderem. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. O meu gráfico, ele vai ser uma concavidade voltada para cima ou para baixo? O A é maior que zero. Então, a minha função é crescente, carinha sorrindo. Então, já sei que a concavidade dele vai ser voltada para cima. Onde é que ele vai tocar no y? No menos 3. Então, 1, 2, 3. Bem aqui que vai tocar. Aqui eu tenho o ponto, onde vai tocar no meu eixo y. Quais são as raízes? Menos 1, aqui é o meu x', e no 3, 1, 2, 3, certo? Pronto. Aqui eu já consigo desenhar o meu gráfico. Mas onde que é o vértice dele? Ah, o vértice é em 1 e menos 4. Então, vamos descer, ó, 1 e menos 4. Aqui é o meu vértice. Então, olha como que é ele, ó. Eu passo aqui no meu vértice e sobe, pronto. Viu que legal como que desenha o gráfico? Bem simples. A questão 3, meninos, trata também de uma questãozinha onde eu tenho função, tá? Aqui eu vou ter função, né, de primeiro grau, tá? Muito simplesinha, vocês vão encontrar a função, vou substituir aqui os valores. A questão 4, o artista foi contratado para uma festa em uma cidade. Você é o tesoureiro e, portanto, o responsável pela emissão dos recibos e fechamento do caixa. O valor cobrado pelo artista foi de R$16 mil. Somando os impostos, o percentual a ser descontado totalizou 35%, certo? Ele cobrou R$16 mil e quando eu somei, né, os impostos, o percentual deu 35%. Com essa informação, responda: qual é o valor que deve ser declarado no recibo? Ah, meninos, aqui é só continha de porcentagem, super simples. Para vocês resolverem questão de porcentagem, basta multiplicar 16 mil, por exemplo, se eu quero saber 35% de 16 mil, eu vou multiplicar, né, 16 mil vezes 35 dividido por 100, porque 35% você escreve em forma de porcentagem, 35 dividido por 100. E aí multiplica, né, com o valor para poder descobrir esse percentual. E o valor pago em impostos? É só calcular esses 35% aí no valor, tá bom? Número 5. Olha só. A número 5 aqui. Você quer adquirir um carro no final do ano, Para isso, está contando com 20 mil. Dinheiro que foi aplicado no início do ano da seguinte maneira. Então, eu coloquei 45% em a caderneta de poupança, 25% eu emprestei a juros simples com 1% ao mês, olha que legal. 30% eu apliquei em bolsa de valores. No final do ano, eu verifiquei que a caderneta de poupança rendeu 6%. Então, eu peguei 20 mil e coloquei na caderneta 45%, certo? E no final do ano, eu vi que rendeu 6%. Seu irmão devolveu o dinheiro mais o juro. A bolsa teve uma queda de 5%. Qual o valor que você conseguiu resgatar para a compra do seu carro? Então, isso aqui é super simples, é um probleminha que só envolve porcentagem. Aqui vocês vão fazer só continhas de multiplicação e divisão, e aí vão somar esses valores, tá? E eu quero saber qual é o valor que conseguiu resgatar. Aqui é só vocês, meninos, calcular as porcentagens mesmo, tá? E os 25% que foi emprestado a uma taxa de juros simples,
ele rende 1% ao mês. Então, vocês também vão calcular, tá? Depois que vocês fizerem este cálculo, meninos, aí é só somar este valor e dar a resposta aqui do valor que resgatou para a compra do carro, tá bom? Então, eu espero que vocês façam essa atividade com bastante atenção. É a oportunidade que vocês têm de recuperar a nota, tá, de vocês. Então, isso é muito importante. Prepara um tempo para vocês poderem fazer com tranquilidade, para vocês poderem concentrar mais, tá bom? Caprichem, meninos. Isso. Então é isso, meninos. Fiquem com Deus. Beijão.